a linguagem é fácil, mas pra mim é difícil, entendeu? Eu quero aprender a lógica da parada. A linguagem eu quero que o ChatGPT faz, velho. Se eu souber a lógica, eu consigo chegar em qualquer resultado que eu quiser. Porque eu tenho como explicar pra uma máquina fazer isso pra mim. Bora lá, pessoal, vamos assistir aqui o Perdi Meu Emprego pra IA, do canal Universo Programado, que eu vou até me inscrever aqui. Eu não conheço nada deles, foi a galera do chat aqui que pediu pra eu fazer o react. E o link vai estar aqui na descrição, como sempre, que eu deixo sempre os links dos vídeos que eu faço react, tá bom? Vambora, foi! Há algum tempo atrás, mais ou menos quando o ChatGPT foi lançado, eu tentei usar ele para programar, e o resultado foi desastroso. Ele errava tudo, esquecia o que tinha feito, alterava coisas que eu não tinha pedido, e o pior, desfazia as coisas certas que ele já tinha feito. Isso não pode acontecer! Daí eu desisti dele. Porém, o tempo passou, o algoritmo melhorou e semana passada eu resolvi dar mais uma chance para ele. E dessa vez o resultado foi bem diferente. O ChatGPT conseguiu programar todos os programas que eu pedi para ele. Como Caraca, por exemplo, mano, esse foda. ambiente 3D com o planeta Terra girando. Eu peguei uma textura bem detalhada do planeta na internet, então você consegue dar um zoom maneiro nele. E mano, olha o tamanho do Pacífico. Quem vê por esse ângulo pensa que o planeta é só água. O famoso canhão de Newton, que nós já vimos aqui no canal, só que agora em 3D. Um visualizador do algoritmo A Estrela, nele você coloca as paredes, define os 2 pontos e ele encontra o caminho. O programinha que eu fiz para narrar os vídeos aqui do canal, inclusive esse vídeo está sendo narrado por ele. Mentira! Como é que você fez isso? Caraca, que loucura, mano! O programa basicamente corta o roteiro em pedaços e te permite gravar pedaço por pedaço, individualmente. Daí, se você errar, você pode deletar o trecho errado ali na hora. Caraca, que software legal, mano! Eu preciso começar a fazer vídeo assim, mano, com um roteiro, mano. Sério. Mano, eu tenho 7 vídeos parados aqui que eu preciso começar a gravar com um roteirozinho assim. Porra. Assim, o arquivo final que vai para edição já tá pronto, ele só tem os trechos corretos. Até o próprio site aqui do canal foi o ChatGPT que fez. Tudo isso em JavaScript e sem eu tocar em nenhuma linha de código. Daí nesse momento eu pensei, será que o ChatGPT já consegue roubar o meu emprego? Será que ele consegue criar um joguinho e colocar uma rede neural para aprender a jogar? Será que ele consegue fazer o projeto inteiro sem que eu precise consertar nada do código dele? E mano, foi aqui que o negócio ficou interessantíssimo. Não, mano, ele não é 100%, velho. Eu, pelo menos, pra mim, não... Talvez eu não seja... Talvez como eu não sou programador, eu não sei explicar pra ele algumas coisas que eu quero, sabe? Ó, estão falando aqui que se você usa ChatGPT de sábado, domingo e dia de semana, das 5 às 8 da manhã, ele é muito melhor. Não fica quebrando código e aceita input maior e por aí vai. Cara, eu não tenho mais limite de input, né? Eu já coloquei um roteiro de um roteiro não, né? Uma transcrição de uma live minha de 6 horas, velho. E ele aceitou. Não tem, pra mim não tem, pelo menos. Tem? Não é possível, velho. Seja muito bem-vindo ao Universo Programado. Eu sou o Vitor Dias e no vídeo de hoje nós vamos ver se o ChatGPT consegue criar um projetinho igual a esses que eu faço aqui no canal, onde uma rede neural tem que aprender a jogar. A minha ideia então foi pedir para o ChatGPT fazer justamente isso, criar um joguinho e colocar a rede neural para aprender a jogar usando o mesmo algoritmo de treinamento que eu já cansei de falar aqui no canal, as estratégias evolutivas. E para a gente estabelecer um critério de comparação, o joguinho vai ser tipo o do Dino, um clássico. O jogador tem que desviar de obstáculos. Primeiro, eu tentei pedir para ele fazer tudo de uma vez só, em um único prompt. Daí, depois de umas meia hora digitando esse livro, o resultado foi, é claro, uma caquinha. Ele me devolveu isso. Esse resultado até que seria legal, se tivesse funcionando. O jogo tá rodando, os personagens estão pulando, mas a rede não tá aprendendo. E como o meu objetivo nesse vídeo é não encostar no código, eu não fui atrás de descobrir o porquê não tava aprendendo. Apenas avisei pra ele que não tava. Daí, curiosamente, quanto mais ele mexia no código, melhor o jogo ficava. Porém, piorava o aprendizado. Eu esperei 100 lentas gerações e nada. Senhora. Daí eu fiz o seguinte, mudei a abordagem e apliquei a estratégia do dividir para conquistar. Eu comecei tudo de novo, mas dessa vez separei o projeto em partes e pedi para ele implementar uma por uma, sempre garantindo que a parte atual está correta antes de seguir para a próxima. A ideia foi mais ou menos essa. Vai ter um arquivo só com o código da rede neural, um só com o código da estratégia evolutiva, outro só para o jogo e um que vai juntar os três, que vai fazer a comunicação entre eles.
Então, eu não sei fazer isso, tá ligado? Eu sou muito noob em programação pra entender que isso poderia ser feito, tá ligado? E é claro, o HTMLzinho básico para fazer a faísca de todo esse incêndio. Show! Primeiro, eu pedi para ele implementar a estratégia evolutiva. Daí, para dar uma testada e ver se estava funcionando, eu pedi para ele criar um canvas 2D e colocar o algoritmo para maximizar a função cosseno. E tá lá, funcionou direitinho, encontrou o ponto mais alto da função. Aí eu me empolguei e pedi para ele trocar por um espaço 3D e maximizar a função cosseno de x mais seno de y. E ele não só gerou um gráfico bem bonito, como também bastante dinâmico. Dá para mover e dar zoom, tudo em tempo real. Muito bom, mano! E aqui nós conseguimos ver uma peculiaridade interessante das estratégias evolutivas. Ao longo do tempo, a população inicial acaba se dividindo em subpopulações e cada uma converge para um ótimo local diferente. Daí, essas subpopulações começam a disputar para ver onde vai ser a convergência final. No caso dessa função, como todos os picos têm exatamente a mesma altura, o local final acaba sendo decidido aleatoriamente. Ah, tá. Tipo, ele vai, ó, aqui é maior, mas como é igual, mantém aquele. Aí ele acha o ponto. Primeiro passo concluído com sucesso. Agora, vamos para a rede neural. Para fazer a rede, eu usei o mesmo estilo de prompt, apenas adaptei para o contexto dela. Depois que ele me devolveu o código, eu pedi para ele implementar uma visualização num Canvas 2D também. Então, esse que é o ponto. Se você tem... É por isso que eu acho que nunca vai substituir 100% o input humano. Porque ele manja dessas paradas, ele entende do que ele tá falando, ele tem o pensamento de programação. Então eu não acho que você pode pegar e falar assim... Ô senhor de 70 anos que nunca fez porra nenhuma da vida, faz aí. Não vai fazer, entendeu? É isso. Tem que ter a lógica do bagulho, exato. Eu criei um bagulhinho aqui pra fazer uma coisa simples no meu PC, que é cortar vídeo. Eu aperto, ele para de gravar o OBS, aí ele corta e aí ele põe numa pasta. Basicamente é isso. Mas, além disso, começa eu não sei o que fazer, entendeu? Porque eu não tenho a experiência de alguém que sabe programar, é isso. Aí ele me retornou isso. Tem uns campos onde você pode colocar o peso das conexões e o valor das entradas. Depois de realizar alguns testes, deu pra ver que o algoritmo estava certo. Só que eu tava achando essa visualização muito feia. Então eu fui lá e literalmente pedi pra ele deixar mais bonito. E foi isso que ele fez. Realmente ficou melhor. Daí, sabendo que toda rede neural é uma função, eu reduzi a quantidade de neurônios da camada de saída para 1, para que seja possível enxergar a rede em um gráfico 3D. Aí... Ah lá, tá vendo? Eu não sei fazer isso. Tipo, ó, só pra mostrar o que eu fiz, tá? Eu não tenho como rodar agora. Tem um outro aqui. Ó, eu tenho um arquivo aqui que eu vou botar ele numa pasta. Basicamente, eu fiz isso aqui com o ChatGPT. Eu posso abrir esse corte aqui, ele fica desse jeito. Ele fala, quais os canais que vai o corte? Aí eu falo assim, vai pro Max Palaro 2. E aí, se eu for o editor, ele já coloca o arquivo de Premiere pra eu poder editar o bagulho. Aí eu vou falar aqui, beleza, o Max Palaro 2 vai chamar o corte do game 1, 2, 3, AB. Sei lá, qualquer nome. Aí eu clico OK, ele joga o arquivo que tava aqui, ó, pra pasta da live do dia, Max Palaro 2, tá aqui, ó, corte do game 1, 2, 3, AB. E aqui dentro tá o vídeo, e aí quando eu subo isso aqui pro Drive, ele já fica tudo organizadinho pros editores saberem qual é o vídeo editar, entendeu? Se eu não tivesse selecionado nada, ele joga aqui na pasta raiz, tá vendo aqui, ó, fiz aqui, pessoas burras se acham inteligente, pior hotel do mundo, são reacts que eu tô fazendo, e aqui o Go to Bed, que é um vídeo que eu vou fazer pro canal principal. Então, eu meio que fiz isso aqui pra agilizar, pra eu não ter que pra eu poder ficar cortando fácil. Eu aperto um botão aqui e já digito o que eu tenho que fazer. Eu fiz tudo isso com o ChatGPT. Ficou legal, mas poderia ficar melhor. É que se eu soubesse fazer uma coisa mais, né? Mas ficou bom. Assim, fica útil pra mim. Agora o meu próximo ponto é que eu já criei um programinha pra poder usar qualquer canal. Pra você digitar o nome dos seus canais e tal. Eu vou um dia disponibilizar esse arquivinho aí pra você que gosta de fazer pra organizar as suas lives, que você quer gravar um monte de coisa. Mas é isso. Mas é que se eu souber programação, eu podia fazer, né, um pouco melhor, não sei. Eu poderia fazer de forma automática, eu não sei. Dá sempre pra melhorar e deixar melhor
mas pode às vezes deixar um pouco complicado demais, entendeu? Reduzir a quantidade de neurônios da camada de saída para 1, para que seja possível Mas enxergar isso a aqui eu não rede sei como em um faz, gráfico 3D. Aí eu pedi para ele plotar a rede em um gráfico 3D no fundo da tela, e o resultado foi esse. Os dois neurônios de entrada da rede são as coordenadas x e y do gráfico, e o neurônio de saída é a z. Ele usou uma biblioteca meio estranha para fazer o gráfico. O plot dela até que é bonito, só que ficou muito travado. Eu acho que essa biblioteca é muito pesada para ser executada em tempo real. Daí eu pedi para ele trocar por outra biblioteca, a famosa Three.js. Ah lá, E eu o não sei resultado essas ficou coisas. sensacional. Esse gráfico que você está vendo é a própria rede neural, é a função que ela está tentando imitar. Colocar a rede neural para aprender a jogar significa que cada ponto desse gráfico vai representar uma situação diferente que o personagem vai encarar ao longo do jogo. Porque, por exemplo, eu acho que o ChatGPT é muito bom pra te dar insight das coisas, e não substituir seu emprego. Não substituir você 100%. A não ser que você só saiba fazer a mesma coisa. E aí você vai ser substituído por uma aplicação. Mas isso tudo que ele tá fazendo, ele precisa ter um pensamento próprio. E às vezes, se ele não sabe fazer, ele chegar e perguntar, mano, como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu quero fazer isso aqui, mas não tô sabendo como é que faz. Como ele tem informação de todo mundo, ele vai procurar em tudo quanto é lugar e ele tem lá dentro, a gente pode fazer desse jeito. Aí você, com o seu conhecimento, você fala, então tá, então agora eu vou juntar o meu conhecimento com essa ideia que você teve pra trazer um bagulho final. É por isso que eu acho que é impossível você substituir a criatividade humana de você chegar aonde você quer chegar, entendeu? Da mesma forma que eu acho que os artistas nunca vão ser substituídos, porque as pessoas vão começar a olhar isso e falar assim, tá, agora que a gente chegou num patamar X, eu acho que nunca... Eu preciso de um patamar além desse X. É incrível o que a IA tá fazendo? É útil? É útil. Vai substituir alguns empregos de ilustradores? Sim. Mas vai substituir a criação? Não vai substituir a criação. É isso que eu penso. O ChatGPT vai ser isso mesmo, é um braço direito, aonde vai ser um assistente. Vai ser o Jarvis, é isso que eu quero saber. Ele vai ser o Jarvis. Ele sabe fazer, ele sabe discutir com você as ideias e pra você chegar no melhor resultado. Vai ser um Jarvis do Homem de Ferro. Pô, faz isso, isso, isso. Aí ele fala, não, Jarvis, isso aqui ficou ruim. Melhora essa parte aqui que tá muito lento, tá travado. Usa a função tal, que aí você tá usando sua mente. É isso, velho. Não tem como substituir. Determina a ação que o personagem vai executar. O sonho é chegar no Jarvis, é isso? Verde claro significa que ele deve pular naquela situação. Já a parte escura são as situações onde ele não deve pular. Esse gráfico é quem define o comportamento do personagem. E se eu ficar gerando pesos aleatórios, nós teremos gráficos aleatórios também. Um deles é o correto. Um deles vai mandar o personagem pular na hora certa. O problema é que a quantidade de possíveis gráficos é gigantesca. Não dá para ficar testando gráficos aleatórios até sem querer encontrar o perfeito. É aí que entram os algoritmos de treinamento. Cada algoritmo ficar vai rodando ter sua mil própria vezes estratégia para tentar encontrar o gráfico perfeito. Beleza, segundo passo concluído com sucesso. Agora, vamos pro jogo. E já que o ChatGPT estava mandando bem no 3D, eu resolvi incrementar o jogo e fazer ele em 3D também. Só que a ideia continuou a mesma, o jogador tem que pular os obstáculos. A única diferença é que agora ele vai ter a possibilidade de andar para os lados também. Daí, depois de passar mais alguns minutos escrevendo o prompt e esperando a resposta dele, tá lá, foi isso que ele me devolveu. Tá feio? Tá. Ficou todo torto faltando pedaço? Ficou, mas tá funcionando. Na hora de escrever o prompt, é importante não apenas falar o que ele deve fazer, mas também o porquê. Fala pra ele qual é o objetivo de toda essa sequência porque de daí passos ele que você tá consegue... descrevendo. Isso porque mesmo. assim, se ele ficar com alguma dúvida durante a geração da resposta, esse trecho aqui vai tirar ela. Essas palavras vão colapsar a resposta dele na direção que você precisa. Quando o assunto é conversar com um modelo de linguagem, ser prolixo, detalhista e redundante é uma vantagem. Sim, daí, não eu também satisfeito acho. com esse joguinho feio, joguinho torto, desproporcional e desprovido de harmonia, eu pedi para ele fazer algumas melhorias. Colocar a câmera na diagonal, aumentar o comprimento do corredor, uma borda preta nos objetos e uma grade no chão. Aumentar a largura do corredor, colocar a grade para se mexer, aumentar a quantidade de obstáculos, inverter as cores e, por último, um leve ajuste no ângulo da câmera porque tinha um ponto cego ali no canto. O jogo final ficou assim. A história é a seguinte.
Um belo dia você acordou em um dos servidores da OpenAI. Senaltman te viu e começou a correr atrás de você para escanear a tua íris. Você, obviamente, vai fugir dele. Ao longo do caminho existem várias GPUs jogadas no chão e tu precisa desviar delas. O nome do jogo é Fuja do Sam. Eu pedi pra ele colocar uns modelos 3D no lugar dos quadrados. Carai, mas que loucura, velho. Erro na hora de importar as bibliotecas que eu mudei de ideia. Perfeito. Agora que ele já fez os 3 elementos principais do projeto, vamos pro código que junta tudo. Nesse prompt eu falei pra ele todas as funções que ele tinha disponível nos outros arquivos e o que ele deveria fazer com elas, além, é claro, do objetivo do projeto. Em seguida, eu pedi pra ele criar o arquivo HTML que vai começar tudo. Depois de executar o arquivo HTML, tá lá. Parece que tá funcionando. Os personagens estão pulando de um jeito que realmente parece o comportamento de uma rede neural aleatória. Agora é só esperar pra gente ver se tá conseguindo aprender. Mas tipo, eu não entendi uma coisa. Os verdinhos vêm sempre da mesma forma? Essa é a ideia? Os verdinhos estão vindo sempre da mesma forma e ele tá tentando achar qual é a IA que vai vencer e conseguir mapear tudo, é isso? Eles não estavam conseguindo aprender. Eu não sei se tá no mesmo lugar. Cara! É aleatório? Mas como é que você vai fazer? Ele tem que pular na hora certa pra desviar? Mas se os bagulhos estão um meio que na frente do outro, como é que ele vai ter que planejar na frente? Eu não sei, velho. Parece que é impossível fazer isso. Mas eu sou um completo imbecil com programação, tá ligado? A IA tem que entender que o verde mata. Então ele tá literalmente fazendo como é que um filho joga jogo de iPad hoje em dia. É tentativa e erro. É isso, meu filho tá aprendendo a jogar e ele tá ficando melhor em jogar os jogos na forma tentativa e erro. Cada um desses bichinhos pulando é meu filho jogando o Plants vs Zombie. Plants vs Zombie. Você coloca ali... no comecinho, há um mês atrás, ele não colocava direito, às vezes, onde tinha zumbi. Hoje eu vejo ele jogando, ele já tá fazendo. Ele não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada. Ele não sabe ler, ele sabe o que cada planta faz, e ele sabe que tem que matar os zumbis. Mas aí ele, com o tempo, ele foi achando e ele foi matando as versões erradas que não sabiam jogar isso. Cara, é isso que ele tá fazendo, de verdade. Ele tá sendo cada um desses bonequinhos brancos. Aí eu peguei todos os arquivos, mandei pro ChatGPT ler, expliquei sobre o que se tratava o projeto, falei o que estava acontecendo e pedi para ele citar motivos que poderiam estar fazendo os indivíduos não aprenderem. E para minha total surpresa, ele encontrou o erro. Caraca, ele encontrou o erro. Dessa vez, a culpa foi minha. A forma como as redes neurais estavam enxergando o cenário estava bem ruim. Eu pedi para ele colocar o estado do jogo como sendo as distâncias do indivíduo até os 20 obstáculos mais próximos. Só que isso estava causando confusão na rede, porque a cada momento essas distâncias vinham de direções diferentes. Então, um mesmo neurônio teria que dar respostas diferentes para a mesma entrada, o que não é possível. Daí, eu pedi para ele mudar isso. Agora, na frente... Mano, de boa, velho. Podem inventar quantas IAs vocês quiserem. O ser humano foi que pensou esse tipo de coisa, velho. A gente é o criador da parada, velho. A gente é Deus nessa guerra. Ah, mas um dia vão criar um que pensa. É, mas vai ter sido a gente, velho. Esses modelos não conseguem criar, velho. Não tem a criação, não tem a parte criativa da parada. E é a criatividade que faz a gente chegar nisso. Na frente do personagem vai ter um campo de sensores. Quando um obstáculo colide com um sensor, ele acende, o que representa o número 1. Olha que loucura isso. Ele continua apagado, representando o número 0. Como os sensores agora têm posições fixas na frente do personagem, a informação da colisão vai vir sempre associada a uma mesma direção, e os neurônios vão poder, finalmente, trabalhar em paz. Inclusive, para fazer essa modificação, eu literalmente desenhei para o ChatGPT. Eu mandei uma imagem do que eu queria fazer, e para minha surpresa, ele entendeu direitinho e transformou isso em código. Que momento para estarmos vivos, meus amigos! Daí, depois de realizar essa modificação e colocar para treinar novamente, o resultado foi esse. Eles conseguiram aprender, e aprenderam direitinho, tanto a pular na hora certa, como a andar para os lados. Caralho, mano, que loucura. Lembrando que todos os códigos foram feitos pelo ChatGPT. Eu apenas fiz os prompts e executei os códigos que ele me deu. Obviamente que não são prompts quaisquer. Nesses prompts eu expliquei detalhadamente o que o modelo tinha que fazer. Mas ainda assim, é impressionante o fato dele conseguir converter as minhas ordens em linguagem natural para um código em uma linguagem de programação. É impressionante. Mano, e isso aqui, cara, isso aqui... Se você
bota 10 anos nesse negócio. Imagina eu pegar e falar... Imagina eu ter na minha mão, no meu celular aqui, um bagulho que eu posso falar. E ele fala, não, pode deixar que eu vou criar um aplicativo pra te ajudar com isso. Tá entendendo? Ele compreender aquilo que eu preciso. Eu acho que falta pro ChatGPT compreender o que... Porque tudo que vem da minha entrada, do meu input... Pra ele, é só aquilo que ele tem que prestar atenção. O que falta pra ele é falar assim, tá, você quer fazer isso. E aí, ele se questionar e mandar perguntas pra mim, entendeu? Por exemplo, eu quero criar um jogo do Mario aonde sempre que você pular 2 vezes seguidas, você morre. Aí ele tentar me perguntar, tá, mas você quer fazer como? Desse jeito, desse... Ele tentar me ajudar também, entendeu? Porque esse é um problema que muita gente tem quando vai utilizar pra fazer esse tipo de coisa. Porque às vezes a pessoa não sabe o que tá fazendo. Eu sempre começo assim, eu sou um completo idiota, eu não entendo nada de programação. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta, mas de forma que eu consiga responder. É isso. E aí ele vai me perguntando às vezes, que ele fique em dúvida, tá ligado? Não, então, ele pergunta coisas pra mim. Por exemplo, às vezes quando eu quero criar um roteiro de alguma coisa, eu falo, tá aqui tudo que eu penso sobre esse assunto. Me faz perguntas se você achar que tá inconsistente, me faz perguntas se você acha que tá faltando alguma coisa, pra eu ir atrás das respostas e imputar pra vocês essas perguntas pra deixar o texto mais rico. Então, quando eu quero fazer roteiro de alguma coisa, eu jogo as minhas ideias lá, e aí ele vai me questionando, do tipo, isso aqui você não pensou, que tal a gente falar, você ir atrás disso? O que você acha sobre isso aqui? Então vai incrementando a parada no final das contas, entendeu? Porque depois, no final das contas, eu vou mandar ele colocar tudo em bullet points que eu quero falar da minha cabeça. No final das contas é isso. Antes também que o código dele funcione direito e na maioria das vezes de primeira. Sem falar que é só questão de tempo até esses modelos estarem programando quase tudo com apenas um único promptzinho mal feito. E, mano, eu vou repetir isso para ver se a nossa ficha cai. Esse projeto inteiro foi feito apenas conversando com o ChatGPT. Que foda. Só que peraí, aqui é o universo programado. Nós temos que dar aquela dificultada para não perder o hábito. Agora eu pedi para ele fazer o cenário acelerar com o tempo. Vamos ver se os algoritmos que ele programou dão conta desse recado. Aí começa a ficar impossível, E depois de muitas horas, o resultado foi esse. Pode parecer que o jogo tá lento, mas na verdade é lag. O código do ChatGPT, apesar de funcionar, não é dos melhores. Então, por algum motivo, quando tem muitos indivíduos vivos, o jogo fica muito lento. E à medida que eles vão morrendo, o FPS vai voltando. Mas até que não é de todo ruim, porque pelo menos assim a gente consegue ver o comportamento dos indivíduos com calma. Caralho, mas que legal isso, O fato do cenário acelerar faz a dificuldade aumentar muito, podendo até mesmo criar situações impossíveis de se passar, porque eu não pedi para ele colocar nenhuma restrição na hora de gerar os obstáculos. O jogo começa com 20 de velocidade e o melhor indivíduo conseguiu chegar próximo de 50. Programar dessa forma foi bom e ruim ao maravilhoso mesmo tempo. Isso. A parte boa é que foi bem divertido. Parece que o desenvolvimento flui melhor, porque normalmente quando você está criando um jogo, demora tanto para ele ficar pronto que quando finalmente fica, você já tá de saco cheio dele. Aqui foi diferente. Quando o jogo ficou pronto, eu ainda estava animado com o projeto. Já a parte ruim é que deu uma sensação um pouco esquisita, como se fosse uma claustrofobia da programação. O fato de não poder encostar no código fez com que eu me sentisse um pouco preso e incapaz de fazer o que eu realmente queria, porque o modelo quase nunca te obedece 100%. Você fica com a sensação de que o projeto está evoluindo, mas não exatamente do jeito que você pensou. Daí eu fiz mais alguns testes. Pedi para ele colocar uma distância mínima entre os obstáculos, para evitar criar situações impossíveis. Daí, os indivíduos conseguiram chegar um pouco mais longe. Eles alcançaram a velocidade 60. Olha a diferença entre sem e com restrição. Então, tem uns objetos meio colados um no outro que pode tornar impossível o pulo. Depois, eu pedi para ele aumentar a distância entre os sensores de colisão, para cobrir uma área maior e ampliar o campo de visão do indivíduo. Mas aí, eles não conseguiram aprender. Eu acho que foi por causa dos pontos cegos que essa distância acabou criando. E é claro que não pode faltar aquele X1 maroto. Vamos lá, eu sou o quadradinho branco. Impossível. Vamos ver se essa rede neural do ChatGPT é boa de verdade. Vamos ver se ela tá bem treinada. Que da hora, mano. Por enquanto, tá tranquilo, tá devagar. Tá suave. Tá suave. Tá começando a acelerar. Agora já tô tendo que olhar pra que frente, da hora, mano. velho. Não posso nem mais olhar pro personagem. Eita.
Eu já tava olhando na frente antes. Se pular errado, já era. Nossa senhora, quase que eu fui. Quase que eu fui, mano. Que da hora, mano. Que isso, tá muito rápido. Aê, ganhei. Ganhou. Olha aí, ganhou. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 10 IAs contra mim. Vamos ver se agora elas conseguem ganhar. Agora tem que conseguir, né? 10, pô. Não é possível que uma delas não vai conseguir ganhar. Cara, que da hora, mano. mano. As 10 não é possível. Vambora. Epa, quase que eu rodei ali, mané. Errei. Vambora. Mas tá lagando um pouco, né? Rapaz, eu vou ganhar de novo, mano. Vou ganhar de novo, cara. Não é possível. Não é possível isso. Eu acho que não, Simplesmente brother. Não é possível. Ih, Pô, ganhou. as 10 perderam, cara. Não é possível. Não é possível. Pronto, Então vamos fazer o seguinte. confirmado. O ser humano não pode ser batido. Por conta disso. Vamos colocar 100 IAs. Não é possível, mano. 100 IAs eu vou ter que perder. Agora ela tem que ganhar. Pô, o batalhão inteiro aqui disputando. Ela tem 99 chances de errar. Eu não tenho nenhuma. Então agora, mano. Agora não vai dar pra mim, tenho certeza. Tenho certeza. Pô, se ela não conseguir ganhar agora, pode jogar o algoritmo no lixo. Treinar ele de novo, porque tá horrível. Não é possível. Ui! Caraca, maluco. Aí, o cara joga bem, concentrado velho. aqui. Porque eu tô aqui na loucura Concentrado vendo isso aqui. aqui e pensando... Nossa Não sei se eu senhora. consigo jogar isso aqui não, mano. Muito rápido. Ui, Caraca, tá rápido agora, maluco. Nossa senhora, quando Nossa. fica rápido a vantagem é toda dela. Eu não consigo enxergar o que tá acontecendo. Meu Deus! Cara. Nossa senhora. Meu Deus! Ah, eu vou perder. Nossa senhora. Não tô Quase vendo tem nada. um ponto aqui, cara. Meu Deus do céu. Olha a velocidade disso, cara. E ela tá lá no... Perdi. Morreu. Olha lá no cantinho, mané. Tranquilaça. Todos os programas mostrados nesse vídeo, inclusive esse projeto, estão no site aqui do canal. É só tu entrar em universoprogramado.com, clicar em Playground e escolher um deles. Vai lá dar uma brincada, coloca a IA pra treinar, pra você ver acontecendo na tua frente. Eu recomendo que você use um computador, pra resolução ficar certinha. Então é isso, galera. Da hora, O meu mano. emprego Muito bom. acabou de rodar. Vídeo bom, o hein? ChatGPT já consegue fazer os mesmos projetos que eu. Mas agora falando sério, eu queria sua opinião sincera. Se você quisesse aprender a fazer um projetinho tipo esse, de pegar uma rede neural e colocá-la para aprender a jogar, você preferiria fazer tipo o que eu fiz aqui no vídeo, de apenas entender como os algoritmos funcionam e deixar o ChatGPT implementar, ou você preferiria aprender do jeito, digamos, mais tradicional? Eu prefiro do jeito de só aprender o básico do que aprender a ideia é mais importante na minha visão. Eu quero aprender a ideia e deixar alguém implementar. Eu ficar aprendendo linguagem de programação... Mano, desculpa, eu não tenho mais paciência pra isso não, velho. Ah, porque aí vou esquecer um ponto e vírgula. Eu tenho TDAH, bicho. Se eu tiver que ficar fazendo isso aqui no dedo, eu vou esquecer um ponto e vírgula, eu vou esquecer um parênteses, uma coma, uma... Como é que fala? Uma aspas. Não tem como, velho. Não tem. Eu tenho que aprender aquilo, a ideia dele. Eu tenho que aprender a ideia de programação. É muito melhor, velho. O que ele sabe é muito mais importante, na minha visão. Implementando ali linha por linha. Max, a linguagem é fácil. Eu sei que a linguagem é fácil. Então, a linguagem é fácil, mas pra mim é difícil, entendeu? Eu quero aprender a lógica da parada. A linguagem eu quero que o ChatGPT faz, velho. Se eu souber a lógica, eu consigo chegar em qualquer resultado que eu quiser, entendeu? Porque eu tenho como explicar pra uma máquina fazer isso pra mim. É isso. Não se aprimora a ideia sem aprender a linguagem. Discordo totalmente. A parte legal é aprender a lógica de programação. Depois que você aprende a lógica, você faz o que você quiser, mano. Se eu soubesse toda a lógica de rede neural, tudo que ele sabe, mas não soubesse uma linha de código, eu conseguiria chegar na parte final dele. Eu conseguiria trocar ideia com o ChatGPT e falar exatamente o que ele precisa fazer. E pra mim, eu acho mais legal isso. O ChatGPT é mais fácil e mais rápido, porém, você vai ficar dependendo dele. Se ele não souber implementar, você também não vai saber. Porém, do jeito tradicional, é muito mais lento e muito mais difícil. Não quer dizer que eu não tenha que saber a parte, não só da linguagem, mas entender toda a lógica da linguagem. Porque às vezes, batendo o olho, eu sei programar bem fácil, bem pouco, tá? Eu aprendi na faculdade um pouco. Mas, assim, o fato de olhar o código e falar, não, o cara errou aqui, ó, ele tá usando uma lógica errada. Você identificar os erros de lógica que tá no ChatGPT é interessante.
Entendeu? Não, tudo bem, eu não tô dizendo... Gente, eu ativei a ira dos programadores aqui. Eu não tô dizendo que não é importante. Eu tô dizendo que eu preferia ter um Jarvis. É isso que eu tô dizendo. Eu preferia pegar e falar, Jarvis, eu quero um modelo matemático aí pra aprendizado de redes neurais, que eu quero fazer um joguinho que pula bloquinho. Aí ele... trocar ideia com ele e chegar num resultado final, entendeu? E aí falar assim, não, Jarvis, tem que fazer com o método tal, que vai ficar melhor. Ó, tá meio lagado porque você tá usando esse tipo do que você criou aqui, fica um pouco lagado. Vamos tentar usar essa outra estratégia aqui pra gente chegar num resultado melhor, entendeu? É alguma coisa desse nível que eu tô pensando, tá ligado? Eu acho que se a gente esperar alguns anos, talvez tenha um Jarvis aí no futuro, entendeu? Só que você vai ter a autonomia de entender tudo que tá acontecendo ali e se acontecer algum erro, você vai saber resolver. Eu tô perguntando isso porque já faz mais de um ano que eu tô fazendo o curso aqui do Universo Programado e, pra ser bem sincero, o estado atual dessa tecnologia me deixou meio confuso, sem saber em qual direção o curso deve seguir. Parece que a gente está caminhando numa direção onde nós seremos menos programadores e mais engenheiros de software. Isso! Eu prefiro ser o engenheiro de software. É isso. Da mesma forma que quando eu jogo um jogo e eu falo assim, nossa, velho, a UI, a user interface desse jogo aqui é nojenta. Eu não entendo de user interface, mas se eu pudesse jogar para uma IA que entende de user interface, ela poder analisar e me cuspir uma coisa boa, junto com um engenheiro de user interface, de UX, por exemplo, né? De user experience também, poderia, né, fazer isso se tornar algo onde qualquer um pode entender a lógica das profissões e conseguir se virar com com todas elas. E aí eu entenderia mais sobre o porquê uma UI é ruim e menos do como fazer uma UI ficar boa. Você entende a ideia? Eu sinto que a UI tá ruim. Então, como eu entendo como funciona pra ficar boa, eu trabalho junto com uma IA pra ela posicionar as coisas de uma forma que fique melhor, pra ela que me dê ideias, esse tipo de coisa. Eu não sei, eu tô viajando aqui na maionese, tá? Mas é isso que eu penso, que eu acredito que seria um caminho interessante. Eu não acho que a gente tá lá ainda, mas eu acho que a gente pode chegar lá. Nisso eu acho que a gente pode chegar. Que vai valer mais a ideia de você entender o todo, como funciona, e não necessariamente o pequeno. A gente trabalharia mais com o macro, e o pequeno seria feito por essas tecnologias, entende? Porque é aí que o humano é importante. Como eu disse, a parte da técnica, o como você vai fazer o seu código, é importante até certo ponto, tá? Mas se você tiver um código eficiente, não importa quem fez. O legal é você conseguir entender aonde você quer chegar, mano. Mas pensando na estrutura macro do programa e deixando a IA implementar os detalhes, né? O micro, os módulos. Eu não acho que a programação vai acabar, mas eu acho que ela vai ser e já está sendo profundamente transformada. Então, deixa aqui nos comentários qual tipo de programação você prefere. Saber apenas os conceitos e deixar a IA implementar para você ou implementar linha por linha. Valeu? Vou até colocar um comentário. Prefiro deixar a IA implementar, pois odeio código. É isso. Odeio código. Pronto. Falar que o ideal pra mim é ser mais a parte do engenheiro, é o caminho. Porque daí é solução de problema. Aí é solução de problema, guys. Você começa a solucionar problemas. Você não precisa solucionar... Ai, eu esqueci... eu não usei... Em vez de usar print, eu errei na hora de digitar. Esse tipo de coisa eu não quero, entendeu? Ter que lidar com isso. Na real mesmo, eu ainda preferia que existisse só um tipo de lógica de programação, um tipo de código, um tipo de linguagem, desculpa, eu não sei falar direito. Uma linguagem única. Por que tem 1 milhão de linguagens? Ah, não, porque uma faz isso, a outra faz isso. Então, não podia ser uma que faz tudo, velho, pra aprender uma vez só? Não, a gente tem que aprender, pra aprender a programar tem que aprender inglês, português, chinês, pra poder falar, entendeu? É muito bizarro. Uma linguagem que faz tudo, velho. Uma linguagem que eu aprendo quando criança, meu filho aprende, e pronto, você sabe essa linguagem de programação pro resto da sua vida. Pronto. Print, fim do corte. É isso.